Vânia, você tem algum exemplo real que tenha acontecido, uma má gestão ou um manuseio da comida, enfim, que tenha impactado por conta de controle de temperatura? Algum exemplo que a gente pode citar? Ah, tenho sim, Felipe. Eu recebi um estudo que foi publicado numa revista sobre um hospital localizado em Minas Gerais, com uma demanda de 900 refeições por dia. E o serviço de nutrição, né, os nutricionistas resolveram fazer um trabalho para verificar como é que estava a temperatura desse alimento. Certo. Né? Então foram 15 dias de trabalho, né? Esse trabalho foi publicado, foram pegas 30 amostras de alimentos diferentes para ver como é que estavam a temperatura deles. E infelizmente 77% dessa coleta no final desses 15 dias estavam com a temperatura 77%, Felipe, é muita coisa, totalmente inadequada. 77% da amostra com a temperatura inadequada. Então, em algum momento do processo teve problema. Com certeza, foi até a conclusão dos estudos da equipe de nutrição, dizendo que isso só identificou que tem uma falha muito grande dentro desse processo produtivo na cozinha. Porque é muito expressivo, né, Felipe? Sim. 77% das amostras. De um hospital, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa já está lá, vamos entender, no melhor cenário para se recuperar. Exato. E de repente pode, como a gente citou anteriormente, pode estar pegando uma outra doença. Exatamente. Que vai até complicar mais ainda a situação. A alimentação pode causar um dano na saúde sendo veiculadora de um problema, né? Sim. E você comentou sobre os pacientes e alimentação para os colaboradores também. Sim. Os funcionários deste hospital, que também se alimentam da mesma comida. Né? Então... Não, e quando a gente está falando exatamente hospital, colaborador, quando a gente fala, por exemplo, grandes empresas, uma indústria que tem lá 1.000, 5.000 funcionários e tal, se tem algum problema no serviço que é feito na alimentação, você pode impactar uma fábrica inteira. Exato, uma fábrica inteira pode impactar. De uma vez. De uma vez, isso é gravíssimo. E se você não faz um monitoramento adequado, você vai ficar sabendo só depois. Você como gestora, não só da cozinha, mas da empresa que está servindo, e que tem milhares de outras cozinhas. Provavelmente você não vai ter uma cozinha só. Sim. Né? Principalmente as grandes operadoras de food service. Aí você vai ficar sabendo só depois, quando já está metade desse povo no hospital. E exatamente, começam a chegar as reclamações, pessoas afastadas. Então já procura o serviço de nutrição para ver o que aconteceu. Então também por isso que é importante ter coletadas as amostras dessas refeições, desses alimentos. E aí a tecnologia ajuda, porque hoje já é feita a coleta de amostras, controle e tal, mas a minha visão que eu tô de fora é muito feito como se fosse autópsia só, né? Você mapeia e vê o que aconteceu, mas você não tem nada ali que em tempo real te permita agir. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu aí dos alimentos, com certeza se a nutricionista ou a empresa que é responsável pelo restaurante tivesse a informação em tempo real, ela já iria atuar e tirar esses alimentos da bancada que estavam sendo servidos, né? Exatamente. A gente tendo um controle mais apurado, nós falamos de tecnologia anteriormente, por isso que a tecnologia é um grande aliado hoje no serviço de alimentação, porque a temperatura é a ferramenta mais importante que a gente tem para esse controle, sabe? Sem dúvida. E quando a gente fala de tecnologia, Vânia, a gente fala, por exemplo, a coleta da temperatura e da umidade, enfim, dos controles seguindo os padrões. Mas o gestor, tendo essa informação, ele não só atua ali no alimento, mas ele começa a cruzar com outras informações. Então, por exemplo, se você teve esse problema ou esse problema é recorrente, você começa a cruzar com qual que era a equipe que estava operando, quem que era a pessoa responsável por aquilo. Exatamente. Então você começa a ter uma gestão muito mais ativa. Mais apurada, e você vai lá no centro do problema. Você vai no centro do problema, porque você tem a informação em tempo real, precisa, assertiva, e você vai lá corrigir o problema.